Mas tem coisa boa aqui, meus amados, tem coisa boa. Agora nós vamos entrar na parte boa. Você viu que Deus jurou por si mesmo? Deus jurou por si mesmo. Quero mostrar algo aqui para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Deixe-me lhes dizer algo. A Bíblia diz que quando Jesus vier, antes dele vir, falsos profetas se levantariam e haveria falso Jesus, é verdade? Isso. Eis que está aqui, mas me permitam colocar isso em vossos corações. Nunca haverá um Jesus que porá um pé na terra até que a igreja já tenha sido raptada e já tenha se ido. Agora, você apenas guarde isso na sua mente, porque haverá falsos que se levantarão, mas Jesus não estará aqui na terra, porque a trombeta soa e ele não vem. Nós é quem o encontramos nos ares. A igreja já se foi. Então, quando Jesus aparecer, será retornando. Os gentios vão o encontrar nos ares. A escritura é isso, está vendo? Eles vão o encontrar nos ares. Então, é nós que subimos. Jesus nunca põe seus pés na terra até que a igreja tenha sido raptada e levada para o lar e nas bodas do casamento lá no céu. Depois das bodas, ele retorna de volta atrás do remanescente judeu. Ele não põe seus pés aqui no rapto. Ele não faz isto. Mas insistem em dizer que Jesus vai pôr os pés na terra no rapto. Mas quem é que fala isso? Insistem em dizer que Jesus vai pôr os pés no rapto, pois o maior terremoto do mundo, ele é paralelo ao pisar dos pés dos Messias na terra. O maior terremoto do mundo, da história da humanidade. Isso é o que a Bíblia diz. Mas, irmão, é fácil demais negar a palavra. Por causa de quê? Por causa de teorias, por causa de doutrinas, por causa de Talmud. A Bíblia está dizendo para nós aqui. A Bíblia está dizendo para nós. O profeta confirmou para nós que o dia que Jesus pisar seus pés na terra, acontece o maior terremoto da história. A Bíblia é simples assim. Onde é que está escrito isto? Dá uma olhada aqui. Qual é a atração sobre a montanha? Agora nós vemos um acontecimento do último dia. Vamos virar algumas páginas de Zacarias e vemos o que ele disse. Mais para baixo um pouquinho, nós vamos ler uma porção da Escritura, cerca de 9 versos do 4 ao 9. Ouçam com atenção. Está profetizando de sua vinda nos últimos dias. Ouçam com atenção agora. Este é o assim diz o Senhor. São as Escrituras, Zacarias 14. Se lembra de Zacarias 9, o que ele disse? E eles não reconheceram? Zacarias 14 falando de sua vinda. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Quando Jesus pisa os pés no Monte das Oliveiras, o monte será fendido pelo meio. Zacarias disse isto. E ele continua lendo, falando do um terremoto semelhante aos dos dias de Uzias, etc. Aí diz assim, outro terremoto fendendo a terra. Se você quiser seguir uma escritura aqui, notem no verso 5. Se aplica a rachadura do Monte das Oliveiras gerado por um terremoto. E isto é confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:19. Ele colocou 9, mas não é. E eu vou provar para vocês que não é. Porque eu sei de onde ele tirou isso. Ele copiou e colou de um lugar. Exatamente. O que é isso? O mesmo profeta que falou a respeito da sua primeira vinda, viu sua segunda vinda para os judeus. Notem, como nos dias do terremoto. Estão vendo o que os terremotos estão fazendo? Estão vendo a predição acerca deles? Então o profeta disse, olha, isto é confirmado. Quer dizer, é a mesma cena. Quando Jesus põe seus pés no Monte das Oliveiras, acontece o terremoto de Apocalipse 16:19. E o que diz em Apocalipse 16:19? Olha lá o que diz. O verso 19 é esse que diz assim, ó, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Olha o verso anterior. E um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, que foi o verso que ele se referia. Ele diz 9, mas não é, o 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então há uma profecia que Jerusalém será fendida. E aqui está sendo confirmado no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 19. Confirmado essa fenda, essa abertura. E lá na mensagem futurular ele dá mais informação, ele diz é um monte que vai sair de baixo, pois a terra estará sendo movida, revolvida naquela hora. Não é? Estará passando por um tombamento. E por aí vai, né? Nós já falamos muito sobre isso aí. O profeta, quando falou sobre isso,
ele, na verdade, ele fez um copia e cola. Eu coloquei na tela, não sei se vocês vão ver, aí na tela de vocês, eu tirei uma foto da minha Bíblia King James com as anotações do professor Scofield. Lá no número 2, lá embaixo, no rodapé, lá onde diz assim, no verso 5, tá vendo lá? Verse 5, diz assim, ó, verso 5 se refere a fenda do Monte das Oliveiras devido a um terremoto, e isto é confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:19. Tá vendo ali? O profeta copiou e colou o que Scofield escreveu na sua nota de rodapé. Então eu sei onde ele estava lendo, para confirmar, é isto mesmo. Agora, meus amados, meus queridos ouvintes, o profeta, segundo o que ele revelou para nós, Jesus vai pôr seus pés no Monte das Oliveiras, que vai ser o maior terremoto da história. E nosso profeta é um profeta revelador. Qual foi o maior o maior terremoto que ele revelou para nós? Qual foi? É simples demais. Qual foi o maior terremoto que ele revelou para nós? E a Bíblia está dizendo que o maior é quando Jesus põe os pés na terra, literalmente. E aí, irmãos, para provar que existe sim um tempo entre o final da tribulação e Jesus aparecer na terra, a Bíblia colocou outro terremoto no final da tribulação, diferente desse. Já querendo falar, oh, presta atenção, não é o mesmo tempo, não é o mesmo evento. Este acontece no final da tribulação, é diferente, ele é menor, mata 7.000 homens. E a Bíblia diz, é passado o segundo ai, eis que em breve virá o terceiro ai. Então mostra que tem espaço de tempo até o terceiro ai. Existe um tempo. A Bíblia que está dizendo. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo que existe assim um tempo entre aquele terremoto do final da tribulação e tem outro lá na frente. Mais para frente. Um está no capítulo 11, 5 capítulos depois aparece este outro terremoto. Não é? Vamos lá.